Imagina a seguinte cena num estúdio de gravação daqueles tipo de altíssimo nível. Em vez de ter um vocalista ali isolado numa cabine acústica perfeita, sabe? Com aqueles fones de ouvido super caros e luzes baixinhas. Aquela coisa bem clínica, né? Exatamente, aquele ambiente estéreo. Mas não, ele tá de pé no meio de uma sala enorme, ele tá ali frente a frente com o baterista, com as veias saltando no pescoço, e ele tá gritando a letra da música diretamente na cara do colega de banda. Caramba! Sim, enquanto os pratos da bateria estão explodindo a centímetros de distância dele. E em outra sala, o guitarrista está prestes a gravar um riff que vai simplesmente definir uma geração inteira. Pode crer, a pressão devia ser gigante. Pois é, mas aí em vez de ele plugar a guitarra num amplificador de, sei lá, US$ 10.000, ele conecta o cabo num mini alto-falante que foi montado dentro de uma lata vazia de temperos de cozinha. Nossa, é a definição absoluta de caos sonoro. E, curiosamente, foi exatamente esse nível de imprevisibilidade e dessa fricção humana, né, que acabou gerando alguns dos timbres mais cobiçados de toda a história do rock. Com certeza. E é exatamente nesse olho do furacão que a gente vai entrar na nossa imersão de hoje. A gente vai explorar a arquitetura sonora do Stone Temple Pilots. Um tema fantástico, aliás. Muito. A nossa missão nesse mergulho de hoje é tentar desvendar como a banda construiu aquele som inconfundível, aquele timbre gigantesco, tipo pesado, mas que ao mesmo tempo era super melódico, sabe? O som que praticamente definiu o rock alternativo e o pós-grunge dos anos 90. É, porque pra quem acha que gravar um disco clássico é só, tipo, plugar tudo no máximo e bater nas cordas com força, os materiais que a gente reuniu hoje mostram uma realidade que é muito mais engenhosa. Super viscerais perdidas nas páginas da Drum Magazine e da Guitar World, e também os guias cirúrgicos de equipamentos destrinchados pela Music Radar. Sim. E a gente também pegou materiais do Guitar FX Depot, do canal FX Pedal Central e até uns trechos maravilhosos do livro Stonebox. Pois é, a gente vasculhou tudo. Cruzamos dados até com umas especificações técnicas de anúncios bem obscuros lá na Harvard. É um material riquíssimo, porque ele revela que o som deles não foi tipo um acidente de percurso. Era uma mistura muito intencional de uma engenharia acústica super brilhante com uma vontade genuína de quebrar absolutamente todas as regras de como um estúdio deveria funcionar. Certo, vamos desempacotar isso. Antes da gente falar das guitarras rasgadas ou daqueles vocais icônicos, a gente precisa entender o alicerce da coisa. A cozinha da banda, né? Exato. Quero voltar para as sessões de gravação do álbum de estreia deles, o Core, de 92. Me explica, como é que o produtor, o Brandon O'Brien, microfonou essa bateria para ela soar tão absurdamente colossal? Então, a abordagem do Brandon O'Brien para o Core simplesmente subverteu toda a lógica tradicional. Porque, normalmente num estúdio, a ideia é você buscar o isolamento perfeito. Ah, sim, para não misturar os canais. Isso. Você microfona o bumbo para captar só o bumbo, aí coloca painéis acústicos em volta para evitar que o som da bateria vaze para o microfone do baixo e por aí vai. Como você disse antes, um ambiente clínico. Uma coisa bem controlada, né? Mas o O'Brien, que já vinha de uns trabalhos bem explosivos com bandas tipo Red Hot Chili Peppers, ele queria capturar a energia de uma banda tocando ao vivo na mesma sala. Faz todo sentido. Então ele fez exatamente o oposto do isolamento. Ele pegou uns subwoofers de PA, que são aquelas caixas de som gigantes feitas para show ao vivo mesmo, Aquelas que tremem o chão? essas mesmas. E ele colocou essas caixas diretamente atrás da bateria do Eric Kratz. Espera um pouco, não tô entendendo. Ele enviou o som do bumbo de volta para a própria sala onde a bateria já estava tocando, tipo, fisicamente? Sim, fisicamente. Mas isso não gera, sei lá, um ciclo infinito de ruído, uma microfonia louca? Quase isso. Ele alimentava o sinal do bumbo e de algumas outras peças para esses subwoofers. Isso fazia com que umas frequências graves extras fossem injetadas fisicamente no ar do estúdio ali em tempo real. Nossa, que loucura! E o resultado acústico disso é que todos os outros microfones que estavam espalhados pela sala, tipos de ambiente ou os que estavam nos amplificadores de guitarra, eles captavam propositalmente esse vazamento de graves. Ah, então era de propósito. Muito de propósito. Fisicamente, as ondas sonoras do subwoofer faziam até as esteiras da caixa da bateria vibrarem por simpatia. Isso cria uma sensação tridimensional de espaço e de peso que é absurda. Você não consegue recriar essa massa de ar se movendo só girando o botão de grave numa mesa de mixagem depois. Claro que não.
O ar precisa ser empurrado de verdade, né? É uma loucura pensar nisso, mas faz sentido. É tipo fazer um churrasco no fogo de chão, sabe? Como assim? Tipo, o objetivo nunca é evitar a fumaça. Pelo contrário, a ideia é deixar a fumaça penetrar, circular e temperar a carne. O vazamento de áudio, que seria o pesadelo de 9 entre 10 engenheiros de som, não era um erro. Era o tempero principal da gravação. Ah, perfeito. É uma ótima analogia. O que é fascinante aqui é como o equipamento interage com o fator humano, sabe? Porque, tipo, não adianta nada ter subwoofers empurrando o ar se o baterista não tiver a força bruta para acompanhar isso. Tem que ter braço. Muito braço. E aí que entra a escolha do tambor que eles usaram. Eles alugaram os equipamentos do famoso The Drum Doctor, o Ross Garfield, lá em Los Angeles. E a peça central de tudo isso foi uma caixa Tama Bell Brass dos anos 80. Mas, acusticamente falando, o bronze não tem um som muito estridente? Digo, pratos são de bronze e eles cortam nossos ouvidos. Sim, são bem agudos. Como que uma caixa de bateria inteira, feita de bronze, se encaixa num som pesado assim, sem soar como um sino irritante na nossa cabeça? Então, essa é a grande sacada física dessa caixa em particular. A liga de bronze fundido da Tama Bell Brass é extremamente espessa. Tem tipo uns 3 milímetros de espessura de parede. Nossa, é bem grossa. Muito. E ao contrário da madeira, que acaba absorvendo uma parte da energia da baqueta, esse cilindro de metal massivo reflete toda a energia. Ele devolve a pancada. Exato. Quando o Eric Kratz batia na caixa na faixa Dead and Bloated, ele estava usando uma força muito brutal. A maioria das caixas de madeira comuns atingem tipo um teto acústico. Como se elas não aguentassem mais o som, né? Isso. Se bater com muita força, o som engasga, perde a ressonância e morre. Mas essa caixa de metal pesado aguentava toda a energia cinética do Gratz, convertendo aquele impacto numa explosão sonora. Tinha uns agudos cortantes, mas sustentava um grave monstruoso ali no fundo. Para você ter noção, é o mesmo modelo de caixa que definiu o Black Album do Metallica e o clássico Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Caramba, só os pesos pesados. E a energia não ficava restrita só ao tambor, né? É ali que entra aquela cena que eu descrevi no início da nossa imersão. Ah, sim, do vocal. O Scott Weiland não cantou Dead and Bloated confortavelmente ali do outro lado do vidro, num sofazinho. Ele estava ali, fisicamente no mesmo ambiente, absorvendo aquela parede de som da bateria e devolvendo isso em forma de gritos direto na cara do Kratz. Tensão pura. Total. Ou, tipo, no final da música Naked Sunday, onde eles precisavam de uma percussão caótica e simplesmente pegaram panelas de cobre e destruíram tudo batendo com colheres de pau e com as pontas das baquetas. É literalmente a glória da destruição capturada na fita magnética. É sensacional. E tudo isso estabelece a premissa de que a banda funcionava baseada em volume, interação e muito ar se movendo na sala. Sabe, o que nos leva a um problema acústico seríssimo. Qual? Se o baterista está inundando a sala com frequências graves por causa dos subwoofers e a bateria já soa como um canhão, como é que o baixista encontra espaço para existir sem que o som vire tipo um grande pântano de lama invisível? Exatamente, porque se as frequências mais baixas já estão dominadas pelo bumbo, para onde o baixo vai parar no meio dessa bagunça? Pois é, e isso levanta uma questão importante sobre quem é o Robert DeLello. Porque ele não é um baixista de rock pesado tradicional, né? O vocabulário musical dele vem da Motown, do R&B e do rock progressivo. Uma escola totalmente diferente. Completamente. Ele passou a vida estudando lendas como o James Jamerson e o Chris Squire, do Yes. A solução do Robert para não ser engolido pela bateria do Kratz foi simplesmente genial. O que ele fez? Em vez de competir por aquelas mesmas frequências graves ali embaixo, ele começou a tocar ao redor delas. Usando a teoria musical a favor da física acústica. Sensacional. Precisamente isso. Em vez de simplesmente ficar tocando a nota fundamental no tempo forte junto com o bumbo, como a grande maioria das bandas de rock costuma fazer, o Robert criava uns contrapontos melódicos. Ele desenhava em cima do som. Isso. Ele usava acorde de passagem, intervalos inusitados e ele caminhava constantemente pelo braço do instrumento. Na prática, ele construía umas pequenas canções dentro da canção principal. Que talento, cara. E nos primeiros dias do Corey, como as gravações eram incrivelmente rápidas e o dinheiro era super curto, ele nem tinha equipamentos mágicos. Ele usava o que tinha à mão, né? Exato. Ele gravou usando um baixo estilo jazz bass de uma época em que ele próprio trabalhou na fábrica da Schecter.
Pegou emprestado um GIL 2000, ligou tudo num amplificador clássico Amp-XVT e gravou direto a si mesmo. Raiz total. Mas assim, ao longo dos anos, para acompanhar a complexidade do que ele tocava e fazer isso cortar uma parede sonora ao vivo num show, o equipamento dele precisou evoluir. Com certeza, o palco exige outra dinâmica. Hoje em dia, um modelo assinatura dele, que é o Schecter Model T, tem uma engenharia bem específica. Visualmente, ele até parece um instrumento clássico, meio inspirado no Fender Telecaster Bass de 68. Mas a mágica está sob o capô, né? A maior diferença é que ele usa captadores ativos e EMG. Mas, explica para quem está escutando por que captadores ativos são cruciais para o som dele. É o seguinte, um captador passivo tradicional depende só de ímãs e de umas bobinas de fio de cobre para converter a vibração da corda em sinal elétrico. Ele é super orgânico, mas ele perde força e perde clareza. Principalmente se usar uns cabos muito longos, né? Exato. Naqueles grandes palcos, o som vai morrendo no caminho. Já um captador ativo, como esse EMG que Robert usa, ele tem um pré-amplificador alimentado por bateria dentro do próprio instrumento. Ah, já manda o som empurrado. Exatamente, isso comprime levemente o sinal, já dá uma equalizada nas frequências e entrega um ataque extremamente afiado e forte logo na saída do baixo. Fica bem definido. Muito. Então, cada nota que o Robert toca, mesmo quando ele está fazendo um dedilhado super complexo lá nos trastes mais altos, é ejetada com uma precisão muito cirúrgica para o amplificador. O sinal já sai do baixo pronto para a guerra. E tem também o fator da afinação, né? Porque muitas músicas do STP usam umas afinações alternativas, bem mais graves que o normal. Sim, o drop D é clássico deles. Pois é, e em vez de trocar de baixo no meio do show a toda hora, o Robert usa uma tarraxa chamada Hip Shot Extender na corda mais grave. Essa peça é fantástica. Né? Com um único movimento rápido ali de alavanca como o polegar, ele derruba a afinação da corda Mi para Ré instantaneamente, só continua tocando. E falando nesses instrumentos personalizados para palco, tem um toque humano muito sutil nos baixos construídos sob medida para ele pelo luthier Bruce Nelson. Qual detalhe? O Robert batizou os baixos com os nomes dos filhos dele, Duke e Malcolm, e ele usa as datas de nascimento dos meninos como os números de série gravados no metal. Uau! É um lembrete físico e muito tátil do que realmente importa quando o cara está no meio de uma turnê global desgastante, né? O instrumento vira literalmente um pedaço de casa. Com certeza. Agora, com essa fundação monstruosa estabelecida pelo baixo e pela bateria, a gente chega no grande desafio das bandas que são power trios na sua essência instrumental, sabe? Onde eles têm apenas um guitarrista, que é o Dino DeLeo. Isso. E o som deles preenche arenas como se fossem, tipo, 3 guitarras tocando ao mesmo tempo. A pergunta é: como preencher esse espaço acústico sem o som soar todo embolado? E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, viu? É a mágica da guitarra dele. Porque se a gente for seguir o instinto básico do rock, a solução seria, tipo, comprar um amplificador gigantesco, plugar um pedal de distorção no nível máximo ali e fazer barulho, né? Sim, mas se eles fizessem isso, seria um desastre absoluto. O Gene DeLeo, assim como o irmão dele, o Robert, ele também é profundamente influenciado por jazz e bossa nova. O pessoal acha que é só grunge rasgado, mas tem muita teoria ali. Muita. Ele não toca aqueles power chords simples de 2 notas. Os riffs dele são todos recheados de sétimas, de nonas, de acordes dissonantes e cordas soltas ressoando tudo junto. Imagina isso na distorção. Esse é o ponto. Se você injetar um acorde com 6 notas complexas num pedal de distorção comum e ligar no máximo, a física da distorção vai gerar uma coisa chamada intermodulação. O que significa que as frequências brigam entre si, certo? Exato. O som se transforma numa onda quadrada, achatada, e o público acaba ouvindo só uma lama disforme de barulho. Então, para resolver isso ao vivo, o Jim construiu uma arquitetura que as nossas fontes chamam de a mágica dos 3 amplificadores. Certo. E como essa divisão de trabalho maluca funciona no palco? Ele pega o sinal puro da guitarra e ele divide. Uma parte vai para um equipamento de REC, começando por um pré-amplificador chamado Demeter TGP Tray. Tá, e o pré-amplificador faz o que nessa cadeia? A função de um pré-amplificador é esculpir o caráter do som. Ele dá a textura, a cor da distorção, mas sem o volume real para empurrar as caixas. Entendi. É o tempero antes de assar. Bela analogia. O PIDO é enviado para um power amp estéreo da VHT, cuja única função é pegar aquela textura bonita
e torná-la brutalmente alta. E aí esse power amp alimenta duas geladeiras gigantes, que são caixas acústicas da Marshall, cada uma com 4 alto-falantes de 12 polegadas. Nossa, o volume disso deve ser ensurdecedor. Muito. Mas isso resolve a questão da massa física, sabe? Dá o peso e aquele soco no peito do público. Sim, mas se a gente parasse por aí, a gente ainda teria o problema de tentar ouvir a clareza daqueles acordes de jazz no meio de tanta distorção pesada, né? Exato. E é exatamente por isso que, fisicamente posicionado no meio do palco, exatamente entre essas duas torres Marshall esmagadoras, ele coloca um amplificador combo, um Vox AC30. Pera, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque um Vox AC30 é famoso por ter aquele som cristalino super associado a bandas de rock britânico dos anos 60. Se a gente colocar um amplificador totalmente limpo e brilhante no meio de duas torres focadas em distorção mega pesada, isso não vai soar como se tivessem duas bandas diferentes tocando simultaneamente. Parece que vai, né? Tipo, como isso não vira uma bagunça acústica ainda pior. Porque é o paradoxo perfeito. Acusticamente, o ataque inicial de uma nota de guitarra, aquele exato milissegundo em que a palheta encosta na corda, é chamado de transiente. Tá, o estalo da palheta. Isso. Num amplificador distorcido, os transientes são achatados, eles somem. Mas no Vox AC30, que está ajustado para soar cristalino, o transiente é preservado. Então, quando os 3 amplificadores tocam a mesma nota, o seu ouvido capta o estalo limpo e super claro do Vox. Ah, entendi. É o Vox que define para o seu cérebro qual é a nota ou o acorde exato que está sendo tocado. Mas todo o peso e a sustentação violenta do som vem das caixas Marshall que estão logo atrás. Uau! Uma analogia que vem à mente agora é imaginar que as caixas Marshall são tipo como uma nuvem de tempestade muito massiva, bem escura e intimidadora, sabe? Você sente o peso daquela nuvem chegando. Mas o amplificador Vox AC30, que está ali no meio, é o raio de luz que rasga essa nuvem. Perfeito. Sem o raio é só uma escuridão indefinida. Sim. O próprio Jim já chegou a afirmar que, durante o show, se por acaso o Vox AC30 falhar, a parede de distorção continua lá, firme e forte, mas a guitarra perde o foco imediatamente. E para enviar o som perfeito para esse sistema todo, a escolha da madeira e a engenharia das guitarras faz toda a diferença, não faz? Total diferença. O arsenal principal dele é baseado nas Gibson Les Paul Standard 78. É, guitarras bem densas, super pesadas, com aqueles captadores humbucker que enviam um sinal bem quente e encorpado. Elas são ideais para saturar o pré-amplificador da Demetri que a gente falou. Sim, mas para alguns desafios bem específicos de afinação que eles tinham, ele usa umas ferramentas mais cirúrgicas. O que me lembra a impressionante Telecaster feita de Swamp Ash, que é o freixo do pântano, construída também pelo luthier Bruce Nelson. Eles dedicam essa guitarra exclusivamente para ficar em afinação Ré menor, que é a afinação da música Loungefly. Uma música fantástica, por sinal. Demais. E segundo uns relatos do próprio Jim na Guitar World, os instrumentos do Bruce Nelson têm uma precisão geométrica milimétrica, sabe? Isso é vital no estúdio. Muito. Quando eles estão no estúdio e precisam gravar camadas sobre camadas de guitarras, tipo 3 ou 4 trilhas idênticas, se a entonação da guitarra tiver 1 milímetro fora do lugar, as frequências entram em choque, e aí o som final fica parecendo, sei lá, um coral onde ninguém está cantando no mesmo tom. Então a precisão do luthier garante que a parede de guitarras soe como uma rocha sólida. E se conectarmos isso ao panorama geral do modo como eles operavam, o equipamento ao vivo que a gente descreveu agora, essa configuração louca de 3 amplificadores, isso foi construído para sobrevivência e repetição exata. É engenharia de turnê feita para não falhar diante de milhares de pessoas noite após noite. Uma máquina de guerra, né? Exato. Mas o estúdio de gravação é um bicho completamente diferente. Lá o equipamento deixa de ser focado na confiabilidade pura e passa a focar puramente na textura. O estúdio é o lugar onde as regras são suspensas e a mentalidade de cientista maluco entra em ação. Ah, e a coleção de pedais e equipamentos do Jim dentro do estúdio é praticamente um gabinete de curiosidades obscuras, né? Lendo aquela entrevista extensa sobre o sinal de efeitos dele, eu fiquei super impressionada. Tem muita coisa exótica. Tem. Ele tem pedais clássicos, claro, tipo o Boss CE1 Chorus Ensemble original, que é aquele pedal analógico gigantesco dos anos 70, que mais parece uma peça de tanque militar de tão grande. Ele é o responsável por toda aquela fluidez meio aquática, bem espacial, que a gente escuta naquela introdução intocável de Plush.
Aquele som de coros é inconfundível. Mas aí as coisas começam a ficar bem estranhas. Porque tem um pedal enorme chamado Maestro Bass Brass Master no meio das coisas da guitarra. Mas por que diabos um guitarrista usaria um pedal que foi projetado nos anos 70 especificamente para contrabaixistas? Simplesmente porque o som de guitarra convencional não era suficiente para ele. O Brass Master gera uma distorção de fuzz brutal, mas o seu grande diferencial é que ele adiciona frequências de sub-oitavas. Ele joga o som lá pro porão das frequências. Ele cria um abalo sísmico ali. Exatamente. Quando o Jim liga a guitarra nisso, ele não está buscando um som de guitarra estridente de rock clássico. Ele está criando tipo um terremoto artificial mesmo, que serve de base para uns riffs monolíticos que precisam engolir a mixagem inteira. Nossa, essa busca por texturas inusitadas é sensacional. Sem falar nas criações da CB Electronics. Era uma empresa comandada por um luthier amigo dele que construía caixas de efeito com uma estética e uns nomes bem pitorescos, para dizer o mínimo. Pitorescos é ser bem educado, né? Pois é. O pedal CB Vari-Drive, por exemplo, ele não imita o som de uma válvula usando transistores modernos. Ele literalmente tem uma válvula de amplificador acesa dentro dele, rodando em alta voltagem só para aquecer o som. E ainda tem o infame CB Buttface. O nome já diz tudo. Sim, o cara de bunda. Ele é essencialmente um clone caótico daquele antigo pedal de fuzz que o Jimi Hendrix usava. O Jim pisou nele para dar aquela explosão suja no refrão da faixa Dare If You Dare. É o caos controlado. Exato. Mas sabe o que realmente joga por terra tudo que as revistas especializadas em áudio nos ensinaram ao longo dos anos? O que seria? Nós fomos totalmente condicionados a acreditar que um som profissional exige aqueles consoles de mixagem milionários e alto-falantes polidos, né? E aí, do nada, nós tropeçamos no que o guia de equipamentos chamou de o fator sucata. Ah, o fator sucata é maravilhoso. É o uso intencional de tecnologia lo-fi, lixo eletrônico, basicamente, para gravar as partes mais cruciais de um disco de platina. E eles faziam muito isso. Muito. O Jim gravou introduções e solos super brilhantes usando um amplificador que na verdade se chamava Cactus Can, que mal passa de um microcircuito integrado de brinquedo. O som sai rachado. Rachado e fininho. E o mais absurdo de todos para mim. O técnico deles montou um mini amplificador instalando um circuito minúsculo dentro de uma lata de metal vazia de 16 onças que originalmente continha tempero da marca Old Bay. O famoso amplificador de lata de tempero. Parece uma piada, né? Mas acusticamente é uma genialidade extrema nisso aí. Explica como isso é possível. Pense no espectro de frequências humanas. Os graves pesados, que ficam ali entre 60 e 250 Hz, já estão totalmente tomados pelo baixo do Robert e pelo bumbo do Kretz. Que a gente já viu que é uma muralha, né? Exato. Os agudos e o brilho estão ocupados pelos pratos de bateria e pela ressonância dos vocais. Então, se você plugar uma guitarra de solo ali no meio, com um amplificador encorpado normal, ela vai brigar com todo mundo e ninguém vai ouvir direito. A famosa lama. Isso. Agora, pega um alto-falante de 3 polegadas e prende ele dentro de um compartimento de uma lata rígida. A física dita que esse recipiente não pode reproduzir graves, porque não tem espaço físico para empurrar ar ali dentro. E ele também não consegue reproduzir aqueles agudos sedosos. Tá, e o que sobra então? Todo o som da guitarra é violentamente espremido para a faixa das frequências médias, ali entre 1 e 3 kHz. Nossa, que é exatamente a faixa de frequência de um bebê chorando ou de um alarme de incêndio, o nosso ouvido humano é biologicamente programado para prestar atenção e se irritar, né? Exatamente. O som que sai dessa lata de tempero é esganiçado, anasalado e super estranho quando é ouvido sozinho. Tipo, é feio. Mas na música funciona. Funciona porque, quando colocado dentro de uma mixagem hiperlotada de instrumentos, ele não tem concorrência naquelas frequências. Ele simplesmente corta a parede sonora como se fosse um laser fino. Isso cria um timbre bem pontiagudo que gruda instantaneamente no cérebro de quem escuta. É a imperfeição física sendo utilizada como a ferramenta de precisão mais afiada do estúdio. Genial. E, por falar em equipamentos idiosincráticos e bem estranhos, existe um personagem não humano nessa história toda que eu adoro. O Harold. Ah, o lendário amplificador Ampeg.
Sim, para gravar a música Wonderful, eles não usaram os clássicos Marshall de guitarra que a gente comentou. Eles usaram um amplificador Ampeg B212 dos anos 60. E o detalhe maravilhoso é que na época esse equipamento nem sequer foi fabricado para guitarra, sabe? Ele foi projetado para tocar acordeão. Sim, um equipamento para sanfona. Era um trambolho pesado. Mas nos anos 60, a empresa tinha um serviço de personalização onde eles gravavam o primeiro nome do comprador original num painel iluminado na frente da caixa de madeira. E o dia encontrou esse amplificador usado. A imagem disso deve ser ótima. Então, visualizem a cena. Eles ligavam tudo no escuro da sala de gravação. O som do acordeão modificado gerava aquela base bem melancólica da música, e uma placa retangular brilhava no fundo do estúdio de forma fantasmagórica, dizendo apenas Harold. E é maravilhoso imaginar o impacto psicológico disso na banda, né? O espírito de um desconhecido chamado Harold, de repente abençoando uma gravação do rock alternativo dos anos 90. São esses detalhes absurdos que injetam humanidade no processo de gravação. O som de uma banda histórica não é gerado só por especificações de fábrica ou por peças intocadas. Ele nasce do atrito entre os músicos e os equipamentos bizarros que eles decidem adotar no caminho. O que nos leva ao fechamento de todo esse mergulho. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que atingir um som único e memorável não é uma equação matemática, sabe? Onde você só soma equipamentos caros e obtém a perfeição no final. A genialidade sônica da arquitetura do Stone Temple Pilots estava num pêndulo que balançava de forma extrema para os dois lados. Como assim? Em um extremo desse pêndulo, havia uma obsessão quase analítica com a clareza teórica. Foi a decisão de colocar um Vox AC30 limpo intencionalmente ali no meio da muralha distorcida ao vivo. Foi a compreensão acústica do Robert de usar linhas de baixo da Motown para desviar do som do bumbo, e a precisão microscópica do luthier garantindo a afinação intocável daquelas guitarras. Mas do outro lado do pêndulo. Havia a necessidade absoluta do caos animal. Era o vazamento proposital das frequências pelo subwoofer, as panelas de cobre sendo esmagadas com baquetas, os vocais do Scott cuspindo tensão frente a frente no estúdio, sabe? Sim, o uso daqueles pedais de contrabaixo para gerar as avalanches sísmicas e, claro, plugar um instrumento em latas de tempero. Tudo isso, eles forçaram a engenharia formal a colidir de frente com o instinto destrutivo humano. Foi um laboratório de alta precisão, sendo deliberadamente inundado de lama. Sensacional. E isso nos leva a uma reflexão muito interessante para quem está nos acompanhando hoje até aqui. Porque a gente vive numa era onde quase tudo que a gente escuta nas paradas foi quantizado, foi isolado e corrigido na tela do computador. A tecnologia engoliu muito da imperfeição, né? Engoliu tudo. Hoje, os softwares modernos e essas ferramentas de inteligência artificial prometem limpar todo e qualquer vazamento de áudio. Eles querem remover todos os ruídos de amplificadores e entregar para a gente umas trilhas esterilizadas, perfeitas e cravadas no tempo. O som do erro está sendo simplesmente banido da música mainstream. É uma busca por uma pureza que nem é humana. Exato. Mas se a história desses discos icônicos dos anos 90 nos ensina alguma coisa, é que o atrito é o que gera o fogo. O que nos faz pensar num futuro bem próximo. Será que os desenvolvedores de inteligência artificial vão ter que começar a programar uns algoritmos complexos, não para limpar o som, mas para alucinar intencionalmente esse fator sucata na música? Olha, é uma provocação excelente. Será que uma máquina jamais vai conseguir emular de forma convincente o imprevisível, sabe? O vazamento de um microfone ou a tensão visceral de um ser humano ali gritando raiva purificada na cara do seu companheiro de banda? Fica aí a provocação para quem escuta sobre qual é o peso real do caos humano na arte de criar som. E, fechando a nossa imersão de hoje, não se esqueçam. Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Granja Aposentado.